Quem gosta de peixe com certeza já foi comer alguma vez e sentiu um gosto forte, parecido com o de lodo. Mas você sabe o que provoca isso? Confira na reportagem. Tá aí um aspecto que faz muita gente deixar de consumir o peixe. Gosto de lodo ou gosto de barro, como muitos chamam. Não é difícil ouvir alguém dizendo que precisa deixar a água bem limpa para evitar que isso aconteça, com o mínimo de lama possível. Mas será que é isso mesmo? Para tirar a dúvida, nós fomos conversar com o César, que é especialista em aquicultura. Bom, o gosto do barro, o famoso gosto de barro que as pessoas costumam perceber nos peixes em algumas situações, ele se deve a um tipo de alga que se desenvolve no fundo dos tanques, no fundo dos viveiros. A alga é conhecida como geosmina. Se neste momento você pudesse apostar em qual dos vidros ela está, em qual apostaria? A resposta é curiosa. Existem dois grupos de algas, um como desse vidro aqui, que são as algas que ficam flutuando na água. Tá? Essas algas são verdes, que elas são como se fossem pequenas plantinhas, elas fazem fotossíntese, né? Essas não dão gosto de barro. As que dão o gosto de barro, que o pessoal fala, que é uma substância chamada geosmina, tá? São algas que se desenvolvem no fundo. Elas não flutuam, elas não ficam flutuando como nesse caso aqui. Quando é que surge isso então? Por algum motivo a água muito transparente, a luz consegue atingir o fundo, e essas algas que crescem sobre o fundo, como elas também precisam fazer fotossíntese, o que acontece? Para impedir que essas algas de cor verde que flutuam na água cortem a luz, porque essas algas aqui não vão deixar a luz chegar até o fundo, uma quantidade suficiente para gerar substâncias que vão dar o gosto de barro. Então o que essa alga faz que vive no fundo aqui? Ela produz uma toxina, uma substância que mata essas algas aqui. Desta forma, a água fica mais limpa e as algas, que neste caso são do mal, conseguem mais luz para se reproduzir. Essa substância, esse gosto de barro, na verdade, ele é produzido então para eliminar essas algas flutuantes. Só que essa substância que é produzida por essas algas, a geosmina, ela tem uma característica de se aderir muito fácil à gordura, tá? Por isso que aqui na região, por exemplo, o pessoal costuma dizer que a carpa comum, né, a carpa húngara também chamada, ela tem um gosto muito forte de barro. Geralmente ela é criada numa água transparente ou turva de barro, numa água barrenta, tá? Não numa água verde. Este sabor de lama ou terra também é conhecido como off-flavor e é um dos principais problemas hoje do mercado brasileiro de peixes. A gente acha muito bonito, né, o peixe na água limpa, cristalina, né? Mas isso não é o ambiente natural dos peixes de criação. Tilápia, carpas, os bagres, né, etc, etc. Os peixes redondos, tambaqui, pacu, etc. Eles são peixes que, para se desenvolver, eles precisam de água parada e uma água verde. Isso às vezes parece um pouco estranho para as pessoas, mas a água verde ela é uma demonstração de que química e biologicamente ela está em equilíbrio. César explica que o problema não está em todas as lagoas de produção de peixe, porque os piscicultores que usam tecnologia já estão cientes de quais técnicas devem ser usadas para uma água de qualidade. Por que nós identificamos ela com cheiro de barro? Isso é importante, isso é uma coisa mais psicológica do que prática, na verdade, né? Se você, por exemplo, vive na natureza, se você vive próximo à natureza, se for numa mata, pegar uma árvore que caiu e morreu e está em estado de decomposição, se você pegar aquela madeira e sentir o cheiro dela, você vai sentir exatamente o mesmo cheiro. Inclusive essa substância que dá esse cheiro característico do barro, é a mesma substância presente no vinho, na cerveja, numa série de substâncias, só que daí, como ela passa por um processo de fermentação um pouco diferente, ela adquire um outro tipo de aroma, mas o princípio químico dela é exatamente igual. A confusão entre o sabor da geosmina e o gosto de lodo é criada por causa da despesca. Geralmente quando o pessoal abaixa a água de um açude ou de um viveiro de peixe, aí esse fundo com essas algas que produzem a substância fica exposto, e como essa substância é extremamente volátil, qualquer calorzinho ela evapora. Então quando você tira a água, você começa a sentir aquele cheiro, você fala assim, nossa, mas é um cheiro de lodo. Mas na verdade o lodo não tem cheiro nenhum, porque se o lodo tivesse cheiro, imagina o dia que chove. Para evitar ou combater este problema, a primeira dica é garantir a qualidade da água. O calcário é muito utilizado para fazer a fertilização e estimular o crescimento das algas verdes do bem. Isso inibe o crescimento das algas com geosmina.
Se o piscicultor detectar o problema antes da despesca, a segunda dica é fazer uma espécie de desintoxicação. É você tentar tirar esses peixes e fazê-los passar por um processo de depuração. É por isso que em alguns estados, como no Paraná, por exemplo, o peixe de piscicultura, ele não pode ser abatido, ele não pode chegar no frigorífico morto, todos têm que chegar vivos, porque eles ficam 24 horas em tanques sofrendo uma depuração com água extremamente limpa, totalmente renovada, porque daí o peixe vai respirando e pelas brânquias mesmo ele vai eliminando aquele excesso de substância. Agora, se o peixe já está pescado, não tem muito o que fazer. O tal do nervo que, se tirar, reduz o gosto é pura lenda, segundo o especialista em aquicultura. O negócio é botar bastante tempero. A gente não consegue eliminar, mas a gente consegue minimizar. Como é que a gente faz? Coloca um pouco de limão, deixa ele no suco de limão, né? Geralmente elimina grande parte. É muito difícil a pessoa ainda perceber o gosto depois, deixando de molho umas 2, 3 horas no suco de limão, com sal, temperado, uma coisa assim. O limão ele tem um ácido, né, um ácido cítrico, que vai reagir com esse gás e vai forçar ele a sair. E deixa aberto, não tampa a bacia, não lacra ela. Deixa aberto para que esse negócio possa evaporar. É importante ressaltar também que a geosmina não é tóxica. Essa substância não produz toxidez para o ser humano, tá? Ou para algum animal, alguma coisa assim. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Ela só funciona como toxidez mesmo para outras algas, né? Para animais ela não tem efeito nenhum, que não seja essa questão desagradável do cheiro e do gosto.